semente de Deus. Sou um sorriso de amor. São 9 da manhã. Rádio Maria. 102.2 Rádio Maria Lisboa. Preparemos os nossos corações para celebrarmos a Santa Missa em direto da Cova da Piedade, com o Padre Sisto a presidir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Irmãos, bendito Deus, que nos reúne no amor de seu Filho Jesus Cristo, cujo corpo e sangue, na solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, somos convidados a adorar, a ter consciência deste grande mistério. Rezamos hoje por todos aqueles que se dedicam à adoração ao Santíssimo Sacramento, ainda pelos doentes, para que este mesmo corpo do Senhor, alimento para a vida eterna, os fortaleça para retomarem também a saúde. Rezamos pela alma do diácono Inácio e também da Dulce do Carmo Rodrigues. Para podermos celebrar dignamente estes mistérios da nossa salvação, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por sua imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tende piedade de nós.
Sou vós, sois o Santo, sou vós o Senhor, sou vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés veio comunicar ao povo todas as palavras do Senhor e todas as suas leis. O povo inteiro respondeu numa só voz: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. No dia seguinte, levantou-se muito cedo, construiu um altar no sopé do monte e ergueu 12 pedras pelas 12 tribos de Israel. Depois, mandou que alguns jovens israelitas oferecessem holocaustos e imolassem novilhos, como sacrifícios pacíficos ao Senhor. Moisés recolheu metade do sangue, deitou-o em vasilhas e derramou a outra metade sobre o altar. Depois, tomou o livro da aliança e leu em voz alta ao povo, que respondeu: faremos quanto o Senhor disse e em tudo obedeceremos. Então Moisés tomou o sangue e aspergiu com ele o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor firmou convosco mediante todas estas palavras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Como agradecerei ao Senhor tudo quanto Ele me deu, e levarei o cálice da salvação, invocando o nome do Senhor. Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. É precioso aos olhos do Senhor a morte dos seus fiéis. Senhor, sou vosso servo, filho da vossa serva, quebrastes as minhas cadeias. Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Oferecer-vos-ei um sacrifício de louvor, invocando o Senhor o vosso nome. Cumprirei as minhas promessas ao Senhor na presença de todo o povo. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor.
Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens futuros. Atravessou o tabernáculo maior e mais perfeito, que não foi feito por mãos humanas, nem pertence a este mundo, e entrou de uma vez para sempre no santuário. Não derramou sangue de cabritos e novilhos, mas o seu próprio sangue, e alcançou-nos uma redenção eterna. Na verdade, se o sangue de cabritos e de touros e a cinza de vitela, aspergidos sobre os que são impuros, os santificam em ordem à pureza legal, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a Deus como vítima sem mancha, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso, Ele é mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a sua morte, para a remissão das transgressões cometidas durante a primeira aliança, os que são chamados recebam a eterna herança prometida. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 Eu sou o pão vivo descido do céu, diz o Senhor. Quem comer deste pão viverá eternamente. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. No primeiro dia dos ázimos, em que se imolava o Cordeiro Pascal, os discípulos perguntaram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus enviou 2 discípulos e disse-lhes: ide à cidade. Virá ao vosso encontro um homem com uma bilha d'água. Seguiu, e onde ele entrar, dizei ao dono da casa: o mestre pergunta: onde está a sala em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará uma grande sala no andar superior, alcatifada e pronta. Preparai-nos lá o que é preciso. Os discípulos partiram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, recitou a bênção e partiu. Deu aos discípulos e disse: tomai, isto é o meu corpo. Depois tomou um cálice, deu graças e entregou-lhe, e todos beberão dele. Disse Jesus: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado pela multidão dos homens. Em verdade vos digo, não voltarei a beber do fruto da videira, até ao dia em que beberei do vinho novo no reino de Deus. Cantaram os salmos e saíram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Irmãos caríssimos, seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Celebramos então a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Queremos saudar, de modo especial, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, de modo especial pelo YouTube, e aqueles que também nos acompanham pela Rádio Maria,
no Porto e em Lisboa. Irmãos, celebrar a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, na verdade, devia ser todos os dias. Porque todos os dias celebramos a Eucaristia. E desde aquele dia em que, na última ceia, como vimos no Evangelho, o próprio Senhor disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Às vezes, nós entramos na igreja, não é? E parece que o próprio Senhor presente na hóstia consagrada é ignorado. Chegamos diante do sacrário, não estou a falar para os que têm dificuldade de andar ou de inclinar, fazemos só assim um gesto, não é? Não sabemos bem se estamos a ameaçar Jesus, se estamos a fazer uma genuflexão. A celebração do Santíssimo Corpo e Sangue, a adoração do Senhor na hóstia consagrada, devia ser celebrada todos os dias. E digo por quê? Porque a presença do Senhor na hóstia consagrada é traduzida numa linguagem teológica por uma expressão que se chama transubstanciação. Ou seja, pela consagração que acontece no altar, o corpo e sangue do Senhor, substância, passam para as espécies do pão e do vinho. Sem o pão e o vinho perderem, não é, as suas qualidades como acidente, ou seja, enquanto continuam o pão e vinho, em substância, transformam-se no corpo e sangue do Senhor, tão presente e digno de adoração. Porque alguém pode se perguntar, e uma vez já me perguntaram: padre, é mesmo pão, sabe? É mesmo a pão? Não, e nós não somos canibalistas. Os discípulos na última ceia não disseram: Senhor, afinal a tua carne é boa, ou o teu sangue é bom. Não, nós não somos canibalistas. É o Senhor, e para facilitar a nossa compreensão, é o Senhor que, ao criar o mundo, diz: faça-se a luz. A luz é feita. E não havia luz. Faça-se as plantas e as árvores de fruto. E tudo isso é feito pela palavra. Às vezes é-nos difícil, nós acreditamos firmemente que isto foi criado pela palavra do Senhor. E é-nos difícil acreditar que o Senhor que disse: isto é o meu corpo, esteja presente lá. E seja digno de adoração. Não estou a dizer que agora devíamos entrar na igreja assim, arrastando-nos. Não, mas pelo menos a consciência de que está lá o Senhor. Às vezes mete medo, entramos na igreja e as pessoas falam alto, como se estivessem lá fora no café. Então, celebrar a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Jesus é esta chamada, a tomada de consciência da presença do Senhor no meio de nós, o pão da vida. E também olharmos para nós como os próprios sacrários. Nós comungamos, qual é o tempo que tiramos para conversar com o Senhor que está em nós? Depois de comungar, a nossa procuração: Senhor, agora que habitas em mim, o que queres de mim? Porque na primeira leitura, o povo de Israel diz: faremos tudo como o Senhor te transmitiu. E o próprio Senhor, no Evangelho que acabamos de ouvir: fazei isto em memória de mim. É preciso então ouvi-lo, não é? Porque ele diz que é preciso amar. É preciso amar. É preciso sermos este sinal, este sol, este sal da terra e luz do mundo. Se não há esta tomada de consciência de que, primeiro, estamos diante do Senhor, depois o Senhor está em nós nos transformamos nos próprios sacrários, os milagres eucarísticos vão acontecendo, mas não no bom sentido que devia ser. Não é bom que o Senhor, na hóstia consagrada, comece a sangrar, como aconteceu quando
se foi instituída a celebração desta solenidade. Não é bom. Bom seria termos o Senhor em nós e nos transformarmos nele. Não é? No sal da terra e luz do mundo. Este é que é o grande milagre e que é necessário. Não é que esperemos que o Senhor comece a sangrar para depois irmos fazer procissões e adorá-lo, porque sangrou diante de nós. Não. Que o Senhor, ao entrar em nós, nos transforme. Faça de nós sua morada e nós sejamos sinal da sua presença entre nós. Então, tem aqui também, e é o que eu queria aqui transmitir, é a questão da aliança. Esse compromisso com o Senhor que é feito, não é, para sermos continuadores do seu amor. E o sacerdote é aqui apresentado, nem acima nem abaixo, mas aquele que faz a ponte entre o povo de Deus e entre Deus e o povo de Deus. O transportador da mensagem leva a Deus. Quando vamos começar o ofertório, o Senhor, o Padre diz, não é? Apresenta as oferendas. Apresenta as intenções do povo de Deus a Deus. E as intenções de Deus ao povo de Deus. Então, irmãos caríssimos, hoje, que a Igreja nos recorda a necessidade da tomada de consciência da presença do Senhor no meio de nós e em nós na comunhão, não é? E façamos esse esforço para que, definitivamente, Ele nos transforme o coração e, por nós, transforme o mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Creio em um só Deus. Consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós somos e para a nossa salvação. Desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, o Senhor que dá a vida, e procede do Pai, Filho, com Pai e o Filho, é adorado e glorificado. E Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja única, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs caríssimos, elevemos a nossa oração a Jesus Cristo, que antes de se entregar pelos homens, celebrou com os discípulos a ceia pascal, e digamos, iluminados pela fé: Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Pelas igrejas dos 4 pontos cardeais, para que sejam congregadas na unidade da mesma fé, em torno da Santíssima Eucaristia, oremos ao Senhor. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Pelo Papa Francisco, pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que façam, em memória de Jesus, o que Ele mandou ao celebrar a sua última ceia, oremos ao Senhor. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Pelos homens de todos os povos e nações,
para que o sangue derramado na cruz os purifique das obras mortas do pecado, oremos ao Senhor. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Pelos pobres, pelos doentes e aflitos, para que haja quem os defenda e socorra, e lhes recorde que só em Deus se encontra a paz, oremos ao Senhor. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Por todos nós, aqui reunidos em Assembleia, para que a celebração da Eucaristia do Senhor nos dê a esperança de o contemplar na eternidade, oremos ao Senhor. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Senhor Jesus Cristo, que alimentais continuamente a vossa Igreja com o mistério do vosso corpo e sangue, concedei-lhe a graça de encontrar a verdadeira alegria na riqueza infinita dos vossos dons. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei, Senhor, à vossa Igreja o dom da unidade e da paz que estas oferendas misticamente simbolizam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda parte por Cristo nosso Senhor, verdadeiro e eterno sacerdote, oferecendo-se como vítima de salvação, instituiu o sacrifício da nova aliança e mandou que o celebrássemos em sua memória. O seu corpo por nós imolado é alimento que nos fortalece, e o seu sangue por nós derramado é bebida que nos purifica. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo José, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos ainda, Senhor, das crianças da nossa comunidade que vão nestes dias recebendo pela primeira vez o vosso corpo e sangue, de todos aqueles que se dedicam à adoração ao Santíssimo Sacramento. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos por quem oferecemos este sacrifício, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. De nós, Senhor, tende misericórdia, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, São José, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Como o Senhor nos ensinou, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis, Senhor, aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados e convidadas para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Meu Jesus, eu creio que estais presente no Santíssimo Sacramento do altar. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco como se já estivesseis comigo. Une-me convosco inteiramente. Não permitais que torne a separar-me de vós. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, salvai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno defendei-me. Na hora da minha morte chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos pelos séculos dos séculos. Amém.
Concedei-nos, Senhor Jesus Cristo, a participação eterna na vossa divindade, que é prefigurada nesta comunhão do vosso precioso corpo e sangue. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, irmãos, somos todos convidados a ir rezando pelas crianças que vão recebendo, não só na nossa paróquia, mas um pouco por todo o país, pela primeira vez a comunhão, para que seja esse encontro de amor entre a humanidade e o Senhor, para que continue sendo este encontro de fortalecimento, para que para elas, as crianças, continue este Senhor sendo o pão da vida eterna. E seja tratado com a dignidade que merece. A maneira como nós próprios tratamos o Senhor na comunhão diz muito o que pensamos sobre Ele, como comungamos, como reagimos depois da comunhão. Estamos com pressa de ir para casa, estamos com vontade de sentar-nos e apreciar o Senhor e falar com Ele e apresentar-lhe as nossas preocupações. Isso tudo diz. Então é este convite que fica. E agradecemos àqueles que nos acompanham através da Rádio Maria, em Lisboa e em Portugal, e todos aqueles também que nos acompanham na nossa página do YouTube. A todos, continuação de bom dia, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Participamos na Santa Missa que transmitimos em direto da Paróquia da Cova da Piedade, presidida pelo Padre Sisto. Continuo na nossa companhia, na companhia da Rádio Maria, e às 11h45 reze conosco a hora intermédia. Fazemos a liturgia das horas. Depois tem o Santo Rosário ao meio-dia, em direto da Capelinha das Aparições, no Santuário de Fátima. Até lá, continuo na nossa companhia.